Boa tarde, sexto ano, como vocês estão? Estamos juntos mais uma vez e dessa vez para a gente fazer uma correção de formulário. Estamos nos aproximando do fim do ano. É muito importante que vocês continuem fazendo as atividades que os professores estão passando para vocês, para poder a gente vencer essa etapa que foi extremamente tenebrosa, difícil, mas que vai passar, tá bom? Então hoje a gente vai fazer a correção do formulário número 5. Teve algumas pessoas, eu estava reparando, que não fizeram esse formulário. Então, é bom vocês procurarem ver e falar comigo, porque basicamente eu vou repassar para vocês depois, acredito que na semana que vem, a relação dos links de todos os formulários. Então, vocês, assim que vocês abrirem o formulário, vocês vão lembrar, quem já fez, dos formulários que já foram feitos. E, evidentemente, vão completar com aqueles que vocês não fizeram. Certo? Então, eu imagino que eu faça isso já na semana que vem. Prestem atenção para que, quando chegar isso, quando acontecer isso na semana que vem, vocês fiquem bem atualizados, quem ainda não está. Pois bem, o formulário 6, ele foi passado no dia 27 de outubro. Inclusive, eu estava verificando na minha relação dos formulários que eu batizei o formulário número 7, eu botei 6 também. Isso pode gerar algum tipo de confusão, mas agora eu já resolvi e é importante que eu sei quem fez e quem não fez, né? Fica anotado no formulário. Pois bem, então vamos lá. Foi um formulário que eu pedi uma série de informações a vocês sobre o número do telefone, se tinha mudado, se não tinha, aquela coisa toda que vocês evidentemente lembram. Então eu vou passar para as questões mesmo sobre o assunto ciências, tá? Que foi sobre a origem do universo e eu quero que vocês se recordem bem de que eu tinha falado que a gente ia falar do assunto, ia ter a oportunidade de fazer atividade sobre ele e depois a gente ia voltar quantas vezes forem necessárias para poder vocês tentarem fixar um pouco desse conhecimento. Isso sem contar que eu percebo que nos formulários tem assim uns erros substanciais que precisam ser corrigidos, tá? Então vamos lá, vamos continuar. Em relação à participação da turma, eu já tenho mencionado para vocês sobre essa coisa da participação dos sextos anos, uma turma mais do que a outra, isso não importa, como eu já tinha falado. Todo mundo de parabéns por ter participado e quem não participou aí vai ter que se virar depois, certo? Vamos lá. Primeira pergunta que foi colocada no formulário foi: o fenômeno do Big Bang formou. O que é que ele formou? Vejam que em cada uma das alternativas eu escrevi na frente, ou digitei na frente, só, apenas, tá? Na hora que eu coloco esse só, eu estou limitando as coisas, certo? E o conhecimento que a gente tem de universo nos leva a crer, não que ele seja infinito, porque ninguém sabe exatamente, mas a gente não tem noção do tamanho do universo. E o que é que vem depois do universo, se ele acaba ali, sei lá, né? Então, o fato de a gente não conhecer o tamanho, a dimensão do universo, faz a gente compreender que quando a gente fala de um processo que formou o universo, porque até hoje existem teorias diversas desmerecendo, vamos dizer assim, o Big Bang, como o universo teria surgido de outra maneira. Mas a teoria em si do Big Bang é uma teoria que fala que o universo surgiu a partir disso daí, o universo inteiro. Então não foi só a Via Láctea, que é apenas uma galáxia do universo, tá certo? Não foi apenas o Sistema Solar, que é um pedacinho bem pequeno dessa Via Láctea, e não foram só os planetas, porque a gente conhece muito poucos planetas, supõe-se que existam muitos outros planetas desconhecidos por aí. Agora, quando eu digo corpos celestes, eu estou falando de todos os corpos que existem no universo. Independente do tamanho que o universo tenha, a gente vai ter os corpos celestes como sendo o produto ou o resultado do Big Bang. Então, teve gente na mesma proporção que marcou só o Sistema Solar, que é essa primeira barra cinza aí.
Mas a resposta correta, só os corpos celestes, que na verdade esse Sol em corpos celestes fica meio sem sentido, vamos dizer assim. Não fica errado não, mas quando eu digo só e eu estou falando de todo mundo, então não é só, são todos, né? Pois bem, mas foi mais para passar para vocês que às vezes as questões têm um pouquinho de casquinha de banana e tal. Mas, lembra, Big Bang, teoria, ninguém sabe se é verdadeira ou não, teoria da formação de tudo, da formação do universo, da formação de todos os corpos celestes. Quando a gente vê uma ilustração relativa ao Big Bang, a grande explosão, na verdade, se eu for fazer uma mímica aqui faça uma mímica sem falar nada de uma explosão, eu vou fazer assim, né? Porque a gente tem a noção de que a explosão é alguma coisa que está no lugar e que sai daquele no lugar e se dispersa. E essa é a ideia básica do Big Bang. Os corpos celestes estudados hoje pelos habitantes da Terra, pelos cientistas que nós temos aqui, estão em constante movimento de expansão. Se eles estão se afastando, subentende-se que eles vieram do mesmo lugar. Não sei se vocês se recordam que eu cheguei a falar isso ainda na sala de aula com vocês. Se eu estou indo para lá, é porque eu vim de cá. E eu também falei isso em outra videoaula, logo no começo do ano, quando a gente falou no começo da pandemia, quando a gente falou da origem do universo. Segunda questão foi: considerando a origem do planeta Terra de acordo com as teorias mais aceitas, o que foi que surgiu primeiro dentro do planeta Terra? Houve a grande explosão, formou-se o planeta em si. E o planeta começou a se modificar, criando, em primeiro lugar, uma dessas quatro coisas. Ou foi a crosta, ou foi a atmosfera, ou foi a hidrosfera, ou a atmosfera e a hidrosfera surgiram simultaneamente. Pois bem, gente, o planeta Terra, em tese, ele seria uma grande massa de material altamente quente, ou seja, não existia um solo duro, tá? O planeta ainda estava numa, vamos chamar de textura pastosa, de tão quente que ele teria surgido, certo? Então a primeira coisa que começa a acontecer é um resfriamento dessa superfície, tá certo? Mas ao mesmo tempo que a superfície começa a esfriar de um lado, ela ainda está, vamos dizer assim, fervendo do outro lado. Eu costumo fazer uma comparação da formação do planeta Terra com um pirão cozido no fogo cozinhando, ou um mingau, né? Quando a gente compara uma água fervendo com um mingau fervendo, a gente percebe que a água, as bolhas, vamos dizer assim, estouram mais rapidamente, e já no mingau é uma coisa mais suave. A gente vê as bolhas subindo e se desmanchando, subindo e se desmanchando. Imaginem que nessa sopa ou nesse mingau a gente tivesse uma sopa de rocha derretida. Pelo fato da rocha ser formada por elementos extremamente densos, essa bolha de proporções gigantescas nada mais é do que um vulcão. Então, quando a gente fala ou ouve falar de um vulcão, o vulcão foi uma bolha de rocha derretida que subiu até certo ponto, começou a se resfriar, mas a parte interna ainda não está totalmente resfriada. Daqui a milhares e milhares de anos ela vai se resfriar, tá? E continua, dependendo da atividade do vulcão, espalhando material, jogando material para o lado de fora, que a gente sabe que é a lava, certo? Então, só lembrando, eu falei do vulcão, porque, eu não sei se vocês se recordam, mas eu falei sobre o produto ou resultado da fumaça expelida pelos vulcões, né? Que a gente vai falar já já. Então, primeiro, para poder a gente ter os produtos dessa fumaça que vai embora, a gente teve que ter primeiro o vulcão, a formação de uma estrutura sobre o planeta Terra que era sólida, para poder depois a gente pensar em ter alguma coisa líquida ou alguma coisa gasosa sobre o planeta Terra, ok? Resposta certa, crosta terrestre, mas muita gente marcou
a letra B, que seria atmosfera, e a letra D também, muita gente marcou, ok? Vamos corrigir. Bom, isso aí é uma ilustração, evidentemente, para mostrar o que seria o planeta Terra. Então, tantas áreas vermelhas aí são áreas que ainda estão se resfriando, ou seja, aberturas de material quente que ainda existe, viu gente? Crateras no mundo, vulcões ativos, que você olhando da boca do vulcão, você tem uma imagem parecida com isso. Os gases emitidos pelos vulcões são gases altamente tóxicos, então subentende-se que a temperatura, ou melhor, que os gases do planeta Terra primitivo também eram tóxicos, né? E como não existia uma atmosfera como a gente tem hoje, né? A atmosfera tem a capacidade de desintegrar meteoritos, né? Já teve em outras épocas a possibilidade de diminuir ou desgastar asteroides. Então, assim, o corpo celeste, quando ele penetra na Terra, ele entra em contato com a gravidade. Lembra que eu falei da história do ônibus espacial também, né? Do Columbia, da tragédia do Columbia, meramente porque ele sai um pouco da trajetória e aí o aquecimento da nave atravessando a atmosfera é suficientemente alto para causar uma grande explosão, tá? Então, assim, a atmosfera ela tem essa função de desintegrar materiais vindos do espaço. Como não tinha atmosfera antigamente, os materiais, os corpos celestes caíam, os meteoritos caíam no planeta Terra. Feito está sendo ilustrado aí nesses 3 traços, como se fossem 3 meteoritos caindo. E lembra aquela história que eu falei do universo se expandindo? Se está indo para lá é porque veio de cá? É a mesma coisa dessa imagem aí, de a gente olhar para essa imagem e ver esses 3 tracinhos mais claros assim, e dizer que isso aí é um meteorito caindo na Terra. Como é que a gente sabe que está caindo? Por que não é subindo? Porque a gente já tem um conhecimento prévio de achar que, dada a força da gravidade, ele só pode estar descendo e não vai estar subindo. Entenderam a lógica? De a gente ter um conhecimento prévio, né? De a gente achar primeiro antes de começar a fazer as experiências. Bom, vamos passar. Que tipo de gás era supostamente muito comum na atmosfera primitiva? Bom, veja só. Primeiro, na atmosfera primitiva, no planeta primitivo, existiam uma quantidade muito maior de vulcões do que a que a gente tem hoje. E outro detalhe é o seguinte, esse detalhe, isso é evidência, viu gente? É que além de ter muito mais vulcões do que tem hoje, os vulcões estavam em atividade, funcionando. Se eles estavam funcionando, significa que eles estavam jogando essa fumaça deles na atmosfera. Se o gás que a gente observa no vulcão atualmente, o gás que o vulcão libera quando ele entra em erupção, é o gás metano, então subentende-se que os vulcões antigamente também jogavam para a atmosfera o quê? Metano. E se eles jogavam metano e tinha muito mais vulcões do que tem hoje, significa que a atmosfera era rica em metano, ok? Infelizmente, muita gente errou aí. A maioria marcou oxigênio. Gente, eu falei da atmosfera primitiva. Talvez alguns de vocês tenham tido confusão com essa palavra, primitivo. Primitivo significa antigo, significa rústico, significa passado, tá certo? Então, quando vocês escutarem essa palavra primitiva, você já vai saber que é alguma coisa antiga, tipo povos primitivos. Então, são os povos originais. Eu não sei o que houve agora na tela, mas tudo bem, vamos lá. Bom, essa imagem, ela ilustra um pouco também daquilo que eu tinha falado. Além de a gente ter, isso é um desenho, né? Uma ilustração de computador, talvez. Além de a gente ter o vulcão em erupção, observa que na parte de baixo da imagem contém também, como se fosse lava espalhada, mas não é. Seriam aberturas na própria crosta terrestre que contém material derretido também. Não seria só a lava que escorre do vulcão, não. E o detalhe que está em vermelho também em grande quantidade seria essa emissão de fumaça para a atmosfera. Então, a fumaça dos vulcões é que teria formado a atmosfera. Eu já tinha falado sobre isso também. Sabe o que é curioso na realidade de hoje? É que esse gás aí, o metano, emitido pelos vulcões, é bem tóxico. Alguns processos industriais emitem na atmosfera metano. Diga-se de passagem, os motores a combustão, tá? O motor de um carro, de uma moto também, infelizmente, libera poluentes na atmosfera. Mas além de hoje a gente ter o problema da poluição causada por equipamentos industrializados, enfim,
a gente também tem uma poluição, vamos chamar de natural. O peido das vacas, na verdade a gente chama de flatulência, é o nome correto, mas as vacas, no processo de digestão dela, elas liberam uma grande quantidade de gases em função das bactérias que tem dentro do organismo dela. E uma vaquinha no pasto lá, toda feliz da vida e soltando seu punzinho, ela polui mais o ambiente do que um carro. Dá para acreditar? Então, assim, tem gente que é vegetariano e defende a teoria de ser vegetariano em função disso. Mas é muito difícil a gente imaginar a vida do ser humano na Terra sem ele agredir o ambiente. Então, a gente tem que pensar em agredir o mínimo possível o ambiente, seja de que forma for. Então, a gente tem que evitar produzir muito lixo, a gente tem que fazer o possível para reciclar materiais. Isso vocês já sabem. A diferença é a gente já saber e botar em prática. Por exemplo, existem umas cafeteiras, né, que liberam uma cápsula dessa aqui, tá vendo? E você vai tomar o café, você usa uma cápsula dessa feita de plástico, que é um material reciclável. Eu já pesquisei tanto, se alguém souber me avise, tá? Eu já pesquisei tanto onde é que se recicla cápsula desse tipo aqui. E eu ainda não encontrei lugar nenhum para reciclar cápsula. Se alguém souber, por favor, me diga, tá? Porque desde que eu comprei uma máquina de café até hoje, eu não joguei nenhuma cápsula fora, porque é um desaforo. Depois eu vou mostrar o meu saco de cápsulas velhas de café que estão aí esperando que apareça alguém para reciclar. Bom, vamos continuar. Digite a importância da atmosfera para os seres vivos. Bom, isso aí tem uma série de importâncias, tá? Eu falei sobre o processo de fotossíntese e também pelo processo de respiração. Mas, além de a atmosfera ter os gases que fazem com que seja possível a vida na Terra, porque para uma planta realizar fotossíntese, ela precisa do gás carbônico que tem na atmosfera. Para um ser humano ou qualquer outro animal, ou outros organismos também, fazerem um processo de respiração, a gente precisa do oxigênio que também está na atmosfera. Então ela já é importante, a atmosfera, em função desses gases para a gente poder viver, respirar. Mas além do fato de ela ser importante para isso, ela, como eu já falei antes, ela funciona como uma barreira contra elementos vindos do espaço, contra corpos celestes, meteoritos, enfim, certo? Isso faz com que eles sejam desintegrados quando entram em contato com a Terra. Imagina um meteorito cair na cabeça de uma pessoa, né? E pode acontecer, viu? Pode acontecer, dependendo do tamanho, se ele não se desintegrar. Não sei se vocês viram um caso aqui no Brasil, que caíram os meteoritos no interior e o pessoal estava pegando esses meteoritos e vendendo caríssimo, porque eles realmente são bem, como é que eu poderia dizer, valiosos. Né? Imagine se caísse da cabeça de uma pessoa, um negócio vindo do espaço, uma distância tão grande, né? Com certeza ia matar. Mas além da atmosfera também proteger a gente desses elementos externos, ela também cria uma espécie de, vamos chamar de estufa mesmo, na qual a gente vive dentro. Então, tem gente que reclama muito do calor, né? A gente aqui no Nordeste reclama muito do calor. Mas, se não existisse atmosfera, a gente teria de noite temperaturas tão baixas que a gente não conseguiria sobreviver. Imagine você sobreviver... Eita, será que vai dar tempo? A gente sobreviver a menos 200 graus de temperatura. Bom, vamos continuar aqui. Processo pelo qual plantas são capazes de sintetizar materiais nutritivos. Eu vou tirar a minha imagem aqui, gente, porque eu vou dar uma andada, tá? Pelo ambiente aqui, para poder arrumar um carregador para esse celular, certo? Bom, o processo pelo qual as plantas são capazes de sintetizar materiais nutritivos a partir de nutrientes do solo e da energia do solo. Bom, ainda agora eu estava falando sobre a fotossíntese, né?
Então, processo pelo qual plantas são capazes de sintetizar materiais nutritivos. Gente, sintetizar significa fabricar, ok? Então, na hora que eu digo que uma planta é capaz de sintetizar, significa que ela está fabricando materiais nutritivos. E nutrição tem a ver com alimentação. Ou seja, as plantas fabricam a própria alimentação. Consegui recarregar meu celular. Agora eu não vou aparecer mais não, tá, gente? Porque senão eu vou ter que sair do slide. Mas enfim, vamos continuar. Então, a resposta esperada para essa questão era fotossíntese. A maioria acertou. A síntese de material nutritivo para a planta, que termina sendo bom para a planta e para nós mesmos, tá certo? Porque nós nos beneficiamos desse processo de fotossíntese porque a gente come as plantas. Quando a gente come uma fruta, quando a gente come uma salada, por exemplo. Certo? Por falar em fotossíntese, a fotossíntese não é realizada apenas por plantas. Professor, que imagem é essa? Isso é uma imagem do fundo de mar com um bocado de organismos que realizam fotossíntese. Mas aí não tem nenhuma planta. Essa imagem específica. Existe planta aquática? Existe. Existe planta subaquática? Existe. Mas essas imagens aí são imagens de algas, certo? Algas são diferentes da planta em relação às estruturas internas, que vocês vão estudar isso, se Deus quiser, ano que vem. Tá? Então existem algas do tipo sargaço, por exemplo, tá? Variedades de sargaços, que são macroscópicas, ou seja, a gente consegue ver a olho nu, e existem algas microscópicas que a gente só consegue ver ao microscópio. Tanto uma quanto a outra realizam fotossíntese. E como a gente sabe que a maior parte do planeta Terra é, vamos dizer assim, banhada por oceanos, como a gente sabe que tem uma grande quantidade de água sobre o planeta Terra, a gente subentende que tem uma grande quantidade de algas também sobre o planeta Terra, de modo que essas danadas aí fazem muito mais fotossíntese do que as plantas. Na verdade, não é que elas fazem mais, é porque como tem muito mais alga do que planta no planeta Terra, por incrível que pareça, tá? Elas realizam um processo de fotossíntese em quantidade muito maior do que os vegetais. Ok? Qual a importância da fotossíntese para os animais? Bom, basicamente é a produção do oxigênio para a gente, né? E também o fato de produzir os alimentos. Porque quando a planta faz fotossíntese, ela cresce, ela se desenvolve, ela produz frutos, por exemplo, e a gente consome isso. Então, quando a gente consome material vegetal, de origem vegetal, isso só é possível por conta da fotossíntese, tá bom? Então, produção de oxigênio e alimentação para a gente. Além das plantas, existem alguns pequenos organismos capazes de fazer fotossíntese. Ora, eu não tinha falado das algas? Então, voltando, nós temos a última alternativa, algas. Teve gente que marcou vírus. Gente, vírus fazer fotossíntese? Vírus é parasita, gente. Ele não vai realizar fotossíntese, não. Então, cuidado com isso. Ah, quem marcou protista na segunda alternativa também acertou, viu? Embora não esteja marcado aí. Mas existem variedades de algas protistas. Inclusive essa do desenho da ilustração aqui, ó, essa microscópica, essa da imagem de baixo, da direita, é uma alga protista, tá certo? Então, quem marcou protista nessa alternativa, nessa questão também, acertou, ok? Tá aí outra imagem de microscópio com algas protistas. E aí, para vocês entenderem, elas são microscópicas, mas, dependendo da quantidade delas num material, a gente vai conseguir ver a mudança da tonalidade da água. Então, esse primeiro tubo de ensaio, o verde mais escuro que tem aí, é justamente o tubo que contém uma concentração muito maior de algas que realizam fotossíntese. Gente, nem toda alga que realiza fotossíntese precisa ser verde. Ela precisa ter um pigmento verde chamado clorofila. Mas a tonalidade dela nem sempre vai ser verde, não. Essa imagem aí é para vocês assim, ilustrarem, para vocês terem na cabeça a ideia do desenvolvimento das algas dentro do mar, do rio, do oceano. É o porto de Cabedelo, lá na Paraíba. Tem algum paraibano aí?
Se tem, talvez conheça Cabedelo. Se conhece Cabedelo, pense num lugar bonito que eu achei, que eu acho a tal de Cabedelo, viu? Pois bem, lembra muito o Pontado Maria Farinha, só que um pouquinho maior, aliás, bem maior. Mas o que eu estou querendo ilustrar para vocês é que quando a gente vê alguma imagem de uma praia lá do Caribe e tal, com aquela água super transparente, que dá para ver o pé lá no fundo. Lembrando que quem é mais antigo talvez se lembre que a gente conseguia ver o nosso próprio pé dentro da água na praia de Pau Amarelo. Mas enfim, faz tanto tempo, né? É uma pena. E quando eu falo em relação a isso, essas praias transparentes do Caribe, o pessoal pensa que a de lá é limpa e as daqui, que a gente não consegue, ou melhor, que tem uma tonalidade um pouquinho mais turva, escura da água, significa que seja sujo. Não necessariamente, tá? Nós temos rios que desembocam no mar, que terminam no mar. Esses rios levam a água dos rios. Essa água dos rios contém uma grande quantidade de matéria orgânica. É por isso que, quando a gente tem uma área de praia muito perto de uma desembocadura de um rio, com certeza essa água da praia ela vai ter uma cor um pouco mais escura em função da água do rio que vem descendo. Claro que na nossa região as praias estão muito poluídas, isso é verdade. Isso aí a gente tem que levar em consideração também. Mas, só para vocês entenderem, observe essa imagem aí e vê que tem uma área mais escura, tá? Essa água mais escura é a água que desce do rio. E o rio que termina no Porto de Cabedelo, que eu não sei o nome assim aqui, posso pesquisar, mas é um rio que não sofre tanta poluição como os rios daqui de Pernambuco, por exemplo. Então é bem interessante que a gente consegue ver o Porto de Cabedelo com a água bem limpa, comparado com o Porto do Recife, por exemplo. Tá? Então a tonalidade da água do oceano vai ser influenciada pela matéria orgânica vinda dos rios e pelas algas que também existem nesse ambiente. Porque se eu tenho alga no mar e eu estou recebendo matéria orgânica do rio, essas algas vão se desenvolver mais. Essa outra imagem, ó, Cabedelo, Maria Farinha, Cabedelo, Maria Farinha. Tá bonitão, hein? O Pontado Maria Farinha aí. Mas quando a gente olha mais de perto esse rio, que é do lado direito, a gente percebe que ele é bem mais escuro, né? Então, essa outra imagem também do Pontado de Maria Farinha. Certo? Então, nessa água do mar de Maria Farinha, que recebe um pouco da água do rio Timbó, esse aí pelo menos eu sei, a gente tem uma quantidade muito grande de matéria orgânica, uma quantidade muito grande de algas, vamos dizer assim, processando essa matéria orgânica, realizando fotossíntese e produzindo mais matéria nutritiva para os organismos que estão nesse mar. Ok, gente? Eu espero que vocês tenham curtido, mesmo que eu não apareça aqui para dar tchau, mas tem os meus amiguinhos aí dando tchau para vocês. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima aula e aguardem orientações que eu passo para vocês via WhatsApp. Ok? Tchau, tchau, gente.